Muito boa tarde. Com o aproximar da festa litúrgica de São Pedro e São Paulo, queremos refletir sobre o alcance das palavras do Papa Francisco quando admitiu discutir o primado de Pedro. Para nos ajudar nesta interpretação, contamos com a presença do Dr. António Matos Ferreira, com quem iremos conversar após as notícias que dominam a atualidade informativa. A restauração dos jesuítas esteve em análise num simpósio em Lisboa, que contou com a presença do Superior-Geral da Companhia de Jesus. Um simpósio histórico para analisar um itinerário atribulado da Companhia de Jesus em Portugal. Expulsos por 3 vezes, os jesuítas só encontraram a estabilidade e a liberdade religiosa no século XX. Presente esteve o padre Adolfo Nicolás, que é o Superior-Geral da Companhia de Jesus e que entende que as perseguições tornaron a compañía más fuerte. La compañía restaurada fue muy dinámica, se abrieron muchas misiones nuevas, se insistió en la educación, se abrieron muchos colegios, que tenemos ahora toda una cadena en todo el mundo. Solamente en Estados Unidos hay 28 universidades que empezó la compañía con mucho sacrificio. Pero no sabemos todavía, no tenemos conclusiones definitivas sobre si en el estilo de la nueva compañía hay novedades importantes, porque todo dependía mucho de la situación de Europa en entonces. Os historiadores tendem hoje a fazer uma distinção entre a Companhia de Jesus antes das perseguições e a Companhia restaurada. Diria que do ponto de vista espiritual, do ponto de vista daquilo que, sem dúvida, era mais marcante para a identidade, para o próprio carisma da ordem religiosa, que existem linhas de completa continuidade. A descontinuidade pode-se encontrar mais que, de facto, a companhia do século XIX vai ser uma companhia mais cautelosa, uma companhia que já não tem o mesmo, por assim dizer, a mesma aliança com o Estado e com a coroa e, portanto, vamos encontrar, sem dúvida, uma realidade nova que vai levar a que a companhia tenha que se adaptar a essa nova realidade. Mais importante é a atualidade e hoje os jesuítas procuram manter as fontes de vitalidade da ação da Companhia de Jesus. Tem a ver com uma ideia muito clara do fim para o qual a companhia existe, que é servir as pessoas, e as pessoas na sua existência concreta, em todas as suas dimensões, que vão muito para além do estritamente espiritual. Do espiritual depois passamos para as relações sociais, para as questões da justiça, para as questões da cultura, do diálogo, etc. E sermos fiéis àquilo que sempre nos levou ou permitiu que se fizesse o que a história hoje estuda, aquilo que nós em linguagem jesuíta chamamos o nosso modo de proceder. Isto é, mantermos vivas aquelas condições que nos permitem a criatividade, a mobilidade, a capacidade de responder em cada momento às necessidades reais. Um impulso e um desafio para a Companhia de Jesus é o facto de esta ter hoje um jesuíta a ocupar a cadeira de Pedro. É uma grande ajuda. Para nosotros estamos reconociendo más y más el efecto de San Ignacio y la espiritualidad de San Ignacio en el Papa mismo, ¿no? Y otros religiosos superiores generales y obispos me dicen que cada vez ven más al jesuita detrás del Papa, ¿no? O sea lo que sea de esto, es claro que el Papa está insistiendo en los puntos claves de San Ignacio, que es insistir en lo fundamental, en lo verdaderamente importante, relativizar todo lo secundario. Y lo secundario puede ser muy grande, ¿no? Porque son muchas cosas, todo lo que es puramente externo es secundario y el Papa va relativizando eso y va insistiendo en la comunicación. Y tiene una comunicación del perdón, la reconciliación, todos los temas centrales del Evangelio, ¿no? A restauração da Companhia de Jesus em Portugal e no Oriente, um simpósio a sublinhar a dimensão histórica e espiritual de uma ordem religiosa que, ao longo da sua existência,
tem contribuído para a inculturação do Evangelho em diversos povos e civilizações. Mais do que digitais, as redes de comunicação são pessoas. O Papa Francisco acentua essa certeza na mensagem para o Dia Mundial das Comunicações Sociais e os bispos de Portugal e Espanha estudaram formas de assim acontecer. São os responsáveis pelo setor dos média nas conferências episcopais de Portugal e Espanha. No último encontro ibérico, que em cada ano é ocasião de partilha de projetos e procura de respostas para os desafios dos meios de comunicação social, esteve em análise a forma de transformar as redes sociais em redes de pessoas. Criar sensibilidade, ajudar a que as respectivas as dioceses melhorem este trabalho e, no fim de contas, o que se sublinha é que os recursos tecnológicos que se têm ou que não se têm, e às vezes existe a desculpa de que não se avança porque não se tem recursos. É evidente que os recursos são importantes, mas muito mais importante, partindo da mensagem do Santo Padre, daquilo que é a sua prática, muito mais importante é o modo como cada um de nós se asume como comunicador y procura cultivar la proximidad. La comunicación es un desafío para la Iglesia, lo fue en el siglo I y lo sigue siendo en el siglo XXI, porque la Iglesia existe para evangelizar. Por tanto, todas las nuevas tecnologías son una exigencia para nosotros, pero sabiendo que el centro no está en la tecnología, sino que está en el hombre. Por eso quisiera resaltar las palabras del Papa Francisco, que la comunicación no es una cuestión tecnológica, sino una cuestión antropológica. Por tanto, lo importante no son los cables, sino que son las personas. Para a Igreja Católica, a presença nos média é assim uma questão que se refere a pessoas. E é esse desafio que motiva a fazer-se próxima em cada época e em todos os contextos. Para eso utiliza, como su nombre indica, los medios de comunicación que tiene a su mano. Lo mismo que San Pablo en el siglo I utilizaba unos, nosotros utilizamos en el siglo XXI los nuevos medios, en este caso las nuevas redes sociales, que tienen un impacto, que crean una nueva cultura y que no están cerradas, sino que es un mundo que sigue avanzando. Por tanto, la Iglesia no solo tiene que estar pensando en las tecnologías de hoy, sino también en las tecnologías que vendrán mañana. Desafios a concretizar quando se valorizam, acima de tudo, lideranças individuais. Nos trabalhos deste encontro ibérico, procuraram-se pistas para encurtar distâncias da comunicação social em relação ao que se configura como institucional. Essa distância na comunicação não é uma nota que caracteriza exclusivamente a Igreja, mas de alguma maneira é uma nota que marca todas as instituições e penso que nesta matéria, também nesta matéria, o exemplo do Santo Padre é claramente um precedente que nos anima a todos nós e a Igreja pode ajudar também outras instituições com o seu exemplo a cultivar a proximidade da comunicação e nesse aspecto procurar encontrar linguagem feita de palavras e de gestos, às vezes mais de gestos que de palavras, que facilitem a transmissão da mensagem e que façam com que o comunicador se sinta próximo daquele a quem comunica. Bispos de Portugal e Espanha procuraram debater formas de fazer da rede digital um lugar rico de humanidade. Para isso, é necessário considerá-las redes de pessoas, não de fios. E neste dia olhamos o Evangelho do próximo domingo que nos fica num texto da autoria do cônego João Aguiar Campos, dito por outras palavras. Vozes únicas na sua sonoridade podem dizer o mesmo texto. Mas cada uma delas o torna único, agudo ou grave, infantil ou rouco, ou até agreste no risco menos tratado das cordas vocais. Onde um corre, o outro se extasia.
onde um respira, o outro suspira, pois cada um tem modos distintos de viver o mesmo espanto. O importante, porém, é sempre a vontade de não trair a alma do autor que as palavras trazem dentro de si. Aqui está Pedro, ali está Paulo, mas além um outro nome menos conhecido, a amar com outros gestos e a mesma ternura. Tal e qual as pedras diferentes que se aconchegam para que a parede cresça e a casa exista. A atualidade religiosa que pode acompanhar na página informativa da Igreja Católica em agência.eclesia.pt. Na sua viagem à Terra Santa, o Papa admitiu discutir a questão do primado de Pedro. Para nos ajudar a perceber o alcance das intenções do Papa, contamos com a presença entre nós do Dr. António Matos Ferreira, do Centro de Estudos de História Religiosa da Universidade Católica. Muito obrigado por estar na nossa companhia. Foi uma expressão num discurso que o Papa Francisco fez numa celebração ecuménica a propósito do 50º aniversário do encontro e do abraço do Papa Paulo VI ao Patriarca Atenágoras, em que o próprio Papa Francisco admitiu aprofundar o significado do primado de Pedro também no diálogo, numa base do diálogo ecuménico. Podemos dizer que, de alguma forma, este Papa, Papa Francisco, está numa postura de uma maior abertura a esta figura do primado de Pedro, porque ele também tem referido cada vez mais, tem-se apresentado cada vez mais como o Bispo de Roma e não tanto como o sucessor de Pedro. Isto também numa abertura no diálogo ecuménico, entende este alcance desta forma? A sua questão levanta muitos problemas. Levanta muitos problemas para, provavelmente, não chegarmos ao que, de uma maneira caricata, as pessoas, por vezes, colocam o problema, que é, então, mas quem manda? Não é? Porque, muitas vezes, o problema do poder está posto nestes termos, em termos sociais, portanto, quem manda sobre quem, etc, etc. E não há dúvida nenhuma que a Igreja Católica, durante muitos séculos, teve muitas formas de governação. Mas não há dúvida nenhuma que, desde os primórdios, há uma reivindicação do primado ou da intervenção do Bispo de Roma, exatamente, o lugar do Bispo de Roma. Portanto, a história não é nova. A história não é nova. Mesmo se, em determinados momentos, ela se tenha cristalizado em determinadas formas. A célebre questão da infalibilidade papal, que foi colocada durante o Concílio Vaticano I e que depois foi muitas vezes contraposta, e essa é uma questão, à ideia conciliarista. Portanto, nós temos aí duas coisas. Os Papas, desde essa altura, de uma maneira ou de outra, já têm referido que tudo isso tem os seus limites. Portanto, eu atrevo-me a dizer que o Papa Francisco não inova tanto por abrir a questão, porque a questão nunca foi encerrada, a não ser que foi promulgado um dogma sobre isso, e desse ponto de vista há aí toda uma questão teológica e de funcionamento da Igreja que é delicada, mas, por exemplo, recordo que quando João Paulo II foi ao Monte Sinai, também pôs essa questão. O grande problema está em que há dois problemas que me parece que são evidentes, que são, primeiro, estamos numa época
que é clara de uma grande reformulação da universalidade da experiência cristã. O cristianismo nunca esteve em tantos sítios, nunca houve uma experiência tão extensa, contrariamente ao que as pessoas julgam, porque as pessoas olham para a sua paróquia, mas a sua paróquia não é o mundo. E, portanto, nós temos que perceber o conjunto que hoje é preciso gerir, a multiplicidade de correntes cristãs, os antagonismos que por vezes existem entre essas correntes cristãs. E não me parece despeciando que os papas tenham posto dentro do marco ecuménico em discussão o princípio petrino. O próprio Papa Bento XVI já referia que, dizia ele, o papel do Bispo de Roma é o principal tema que deve centrar o diálogo católico-ortodoxo. Ele referiu isto. Isso, por exemplo, está muito claro, por exemplo, na vontade do Papa Francisco ter associado a todos os gestos que se disse respeito ao povo palestino e ao povo de Israel, agora em Roma, estando presente, que eu creio que em termos deste tipo de cerimónia é a primeira vez que é associado com a dignidade que lhe foi conferida o patriarca Bartolomeu, porque eles depois vão os dois também plantar uma oliveira. Portanto, nós estamos, mas aí estamos no domínio, digamos assim, da construção simbólica deste problema. Agora, quando se vai ao Evangelho, o que é realmente o princípio petrino? O princípio petrino é um princípio de confiança num homem que Jesus tinha poucos elementos para ter grande confiança, não é verdade? Mas com uma missão. O princípio petrino é uma missão. O que tu ligares na terra será ligado nos céus. O que tu desligares na terra será desligado nos céus. Isto é, a questão central do princípio petrino é a criação de relações que anunciam o reino. Obviamente que isto é completamente distinto de uma visão, por exemplo, burocrática do princípio petrino. Ou, por exemplo, de uma supremacia a todo o preço do Bispo de Roma, etc. Eu considero que tem havido um grande avanço histórico e que não é fácil, porque também durante um tempo para certas igrejas evangélicas o antipapismo funcionava como um elemento aglutinador de uma identidade contra o catolicismo, mas eu estou convencido que, genericamente, e o Papa Francisco, quando já fez muitos gestos, o Papa Francisco dirigiu-se a uma igreja neocatecumenal nos Estados Unidos, o Papa Francisco tem tido a atitude com os ortodoxos. Portanto, o Papa Francisco talvez esteja a ajudar os católicos, porque depois o grande problema não são os papas. O problema são os católicos. E são os cristãos das outras igrejas. Até onde é que estão dispostos a compreenderem que estão empenhados em dar um testemunho sobre Jesus num mundo cuja universalidade se alterou profundamente. Portanto, isto pode abrir mais margem de manobra para as igrejas locais. Lembrando que o Vaticano I sublinhou muito o primado de Pedro, o Vaticano II, muito a afirmação das igrejas locais. As igrejas, sejam de que tradição forem, necessitam de ter a possibilidade de preservar a sua identidade e a sua manifestação pública. Isso tanto pode ser feito de uma maneira solitária e contra, ou pode ser feito num sentido que acrescenta à sociedade aquilo que falta à sociedade, que é a cooperação, que é o respeito. Eu gostaria de ver o princípio petrino exercido desta maneira. É isto que me parece que, no fundo, Francisco tem feito. Eu não o faria de maneira exclusiva, porque pode haver um grande perigo que é assim, bem, isto é o Papa Francisco, são manias dele, deixa ver se isto passa, porque há muita gente que gosta de ver passar água porque sabe que depois da maré cheia virá a maré vazia. Eu não vejo as coisas desse modo, porque é preciso que os cristãos percebam que eles não estão fora da história,
que a história da humanidade, de uma maneira ou de outra, encontra-se condicionada por aquilo que os cristãos fazem, de bem e de mal. E a questão do princípio petrino, que é a maneira da governabilidade, da universalidade da humanidade, é fundamental. E eu penso que aqui a Santa Sé, o Papa, por exemplo, não é só o jeito dele, não é só a autenticidade. É que as pessoas há muito tempo esperam gente que tenha o mínimo de idoneidade para se poder pronunciar um bocadinho em nome da humanidade, não é? Isto, sejamos claros, sem ser pessimistas, isto não está nas melhores condições. Ora, provavelmente o princípio petrino acabou o tempo que era uma chefatura para ser, fundamentalmente, aquilo que é o símbolo dele, o bom pastor. Isto é, alguém que se preocupa, que é capaz de se atrasar em relação ao rebanho grande para ir à procura dos que estão mais carenciados, etc. Portanto, alguém que introduza. Agora, só que isso não é responsabilidade de um Papa, isso é a responsabilidade da Igreja. Porque o Papa vive para servir a Igreja. Vamos então continuar a aguardar desenvolvimentos em relação a este tema, que ocupará certamente aqueles que se encontram, a Comissão Teológica, nomeadamente, e Ecuménica, para debaterem estes temas. E este próximo sínodo, terá aí um papel significativo. Manifestará coisas. Certamente ficaremos então a aguardar. Dr. António Matos Ferreira, muito obrigado pela sua presença entre nós. Primado de Pedro, hoje em análise no programa Eclésia, há poucos dias da festa dos apóstolos Pedro e Paulo. Ficamos então por aqui. Tenha uma muito boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.